Como passar uma boa visita médica para o seu preceptor na cirurgia geral? Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo agora nesse mês de março, que é o mês que muitos residentes estão começando ali a sua residência na cirurgia geral. Tem sempre muito interno chegando ali no estágio da cirurgia e aqui existe uma dificuldade para todo mundo que começa o estágio da cirurgia, que é uma dificuldade praticamente unânime, né? Todo mundo tem ali uma certa dificuldade em organizar um caso para ser apresentado na cirurgia, um caso principalmente aqui de pós-operatório. Então tem muito aluno, tem muito residente, principalmente nesse início, que tem muita dificuldade. E essa dificuldade a gente entende até porque esse daqui é um tema que não é abordado na grande maioria dos cursos de medicina. Eventualmente você pode ter alguma prática ali, mas geralmente é um tipo de tema que não é abordado em profundidade durante a sua graduação. E na maioria das vezes você vai aprender ali no seu dia a dia, minutos antes de passar uma visita. Então na maioria das vezes você precisa aprender com o seu R+, o interno acaba aprendendo ali com o R1, que também já está muito atarefado. Então na maioria das vezes é aquela correria para tentar organizar um caso para passar ali já de manhã para o seu preceptor. Porém, não precisa ser assim, né? Então a gente sabe que dá para a gente organizar um pouco aqui como é que você vai passar a sua visita na enfermaria da cirurgia geral, no pronto-socorro, as suas visitas pós-operatórias também, que é muito importante. Então, inicialmente aqui eu quero trazer alguns termos. Estudando sobre esse tema, então, procurei muita literatura, praticamente não tem nada na língua portuguesa sobre esse tema, sobre essas passagens de visita. Então, tudo que eu vou trazer aqui praticamente é literatura na língua inglesa e muito também o que os norte-americanos colocam em prática. Então, inicialmente, eles já trazem um termo que se chama Clinical Handover, né? Então, esse Clinical Handover é um termo que eles traduzem isso aqui para o nosso português, seria mais ou menos como uma transferência de informações. E isso daí se dá no momento da nossa visita ou na passagem de plantão. Os norte-americanos eles colocam que esse momento, essa passagem de plantão, essa passagem de visita seria aquele momento de transferência de responsabilidade, seria um momento fundamental na jornada desse paciente. E a gente sabe disso, né? Então você passar mal uma visita, você pode omitir informações muito relevantes para o cuidado daquele paciente durante o dia ali quando você recebe aquele plantão. Então é muito importante sempre a gente se organizar, saber que isso daqui é um momento de extrema importância para o paciente. E trazendo então alguns pontos mais práticos para você aí que vai começar a passar alguns casos na enfermaria da cirurgia geral. E outra coisa também que eu vou te falar, tudo que eu vou falar aqui é mais específico e bem mais voltado para o nosso dia a dia da cirurgia geral, mas dá para você aplicar tranquilamente ali nas outras enfermarias da clínica, da pediatria, da ginecologia. Então existe também um termo que a gente acaba não utilizando na língua portuguesa que nós chamamos de pré-visita. O que seria essa pré-visita? Essa pré-visita é aquele momento só você e o paciente antes de você passar o caso todo ali na sua visita realmente com o seu preceptor. Então essa pré-visita consiste em você primeiro revisar o prontuário daquele paciente, ver por que ele deu entrada no serviço, se ele já faz algum acompanhamento ambulatorial, checar com o paciente essas informações e voltar ali e novamente escrever alguma coisa que você quer, fazer todas as suas anotações. Então, durante a pré-visita é o momento de você organizar toda a sua passagem de caso clínico. E aqui tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que eu acredito muito. Quem passa bem uma visita é aquele interno, é aquele residente que é bem organizado. Você precisa organizar muito bem a história daquele paciente de forma cronológica, todos os acontecimentos desse paciente. Então, uma coisa que a gente vê muito em visita é essa falta de cronologia, essa falta de organização. E a pré-visita, você precisa conhecer também mais ou menos um tempo para realmente entender todo aquele caso. Por exemplo, se você for passar um caso de um abdômen agudo, uma história de uma apendicite, de uma colecistite, se você tirar ali uns 15 minutos, você consegue entender
todo aquele caso. Como é que geralmente eu faço na minha prática quando eu vou conhecer um novo paciente, que eu preciso me atualizar toda a história desse paciente? Inicialmente eu chego, abro o prontuário, tento colher o máximo de informações do prontuário do paciente, vou no leito do paciente, examino, confirmo toda aquela história e volto ali para o computador, para o prontuário e termino de fazer as minhas anotações. Então, talvez essa seja a melhor forma ali de você conhecer um caso, ali de você fazer a sua pré-visita. Então, isso daqui já é uma dica para você se organizar. Se você tem ali 5 pacientes para passar, são todos casos mais complexos, você tem que ver ali quanto tempo mais ou menos você vai gastar de pré-visita e chegar um pouco antes para preparar a sua visita. Um outro tópico que muito residente e muito interno erra quando vai começar ali a passagem de um caso é a introdução daquele caso. Na língua inglesa, né, então os americanos, eles trazem uma definição que eles chamam de one-liner. E o que seria essa one-liner? Essa one-liner nada mais é do que você resumir aquele paciente em uma frase. É muito semelhante àquilo que a gente faz aqui no Brasil, porém isso é muito importante de falar. Por quê? Porque já teve várias vezes de começar um caso clínico ali, um caso cirúrgico, e simplesmente o residente, o interno, ele começa assim: seu João deu uma entrada aqui 3 dias com dor abdominal, e ele não fala o diagnóstico desse paciente. Então, para você começar qualquer passagem de caso, você precisa começar com o nome do paciente, a idade desse paciente, os dias de internação, por que ele está internado e desde quando ele está internado. Então, como é que funcionaria isso? Seu João, 59 anos, no 3º dia de internação por diverticulite aguda não complicada. Então, isso é um exemplo de um one-liner. Como é que os norte-americanos eles gostam de trazer essa one-liner? Eles gostam de trazer da seguinte forma: você passa o nome, passa o diagnóstico desse paciente, traz as comorbidades mais relevantes para o caso e meio que já passa uma estabilidade do caso. Então, ficaria mais ou menos da seguinte forma: seu João, 59 anos, diabético, hipertenso, no 3º dia de internação devido a uma diverticulite aguda não complicada, evoluindo, sem intercorrências, estável clinicamente. Seria mais ou menos isso. Porém, no Brasil, nós precisamos fazer algumas adaptações. A gente sabe que, na maioria das vezes, nós não passamos assim. Tem algumas formas de a gente passar essa one-line sem sair muito aqui da nossa rotina, do nosso cotidiano, do que a gente faz mais no Brasil. Um outro erro depois que você passa é toda essa questão da introdução do paciente. É trazer, muitas das vezes, dados irrelevantes. Então, isso prolonga muito a sua visita, né? Então, principalmente, a gente vê um grande erro na parte de exames laboratoriais e exames de imagem. Não é incomum ali o residente, o interno, tá começando a passar esses casos e ele quer passar todos os exames normais. HB de 12, leucócito de 6.000, TGO de 13, TGP de tanto. Então, ele fica muito tempo trazendo dados irrelevantes. O momento da visita não é o momento para você trazer esses dados irrelevantes. Lê todo um laudo de tomografia normal. Então, tudo isso daqui são coisas que dispersam a atenção da equipe. Então, acaba que a sua visita não fica muito boa, fica uma visita muito longa, trazendo dados irrelevantes. Então, uma outra dica que eu daria: corte todos esses dados irrelevantes aonde? Lá na sua pré-visita. Então, o momento da sua pré-visita é o momento de você ir tirando esses dados irrelevantes, né? Os exames normais, laudos normais, você chegar na sua visita ali com tudo bem pontuado e tudo bem organizado. Um outro ponto aqui que é muito interessante, que isso inclusive nós utilizamos para saber se esse residente ele está passando bem um caso, ele consegue ter uma objetividade boa durante a passagem de visita, é quantas vezes esse residente ou esse aluno foi interrompido durante a sua visita. Isso você até pode utilizar para você mesmo ali uma autoavaliação. Então, durante a sua visita, se aquele preceptor ele te interrompe toda hora, ele te interrompeu ali 3, 4 vezes para entender o caso, significa que você não está sendo claro o suficiente. Então, se durante a sua visita você é interrompido várias vezes, cuidado, repense um pouco melhor, veja um pouco ali como é que está sendo a sua estrutura. E aqui, para finalizar, eu queria só te trazer uma reflexão. Será que você precisa saber tudo de todos os temas para passar uma boa visita? Ou seja, será que você precisa saber tudo de câncer de estômago para passar uma boa visita? Será que essa pessoa que sabe tudo, ela consegue passar essa visita de uma forma tranquila? Ou alguém
que sabe mais ou menos ali o assunto, tem um mínimo de conhecimento, é importante ter um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto, mas se ele tem uma metodologia, se ele tem toda uma estrutura de um caso clínico, quem dos dois vai passar melhor uma visita? Aquele que sabe tudo do assunto e não sabe metodologia, uma estrutura de uma passagem de caso, ou aquele aluno que tem toda uma metodologia e sabe até razoavelmente o tempo? Pode ter certeza que passagem de caso é muito mais metodologia e estruturação de um caso do que qualquer outra coisa. Então, pensando nisso, depois de vários anos passando visita ali com o residente, passando visita com o interno, e por isso que eu montei esse curso, que é o curso Visita Cirúrgica na Prática. É um curso que o link já está aqui na descrição do vídeo, é um curso ali de 4 a 5 horas, então essa duração do curso, se você assistir essas primeiras 2 horas do curso, você já vai ter uma outra visão do que é uma passagem de visita. Então, o curso ele está estruturado inicialmente em mostrar como que é essa metodologia de passar um caso cirúrgico. Depois existe um módulo só para você passar urgências não traumáticas, que é aquela visita do pronto-socorro, casos oncológicos, casos de pós-operatório. Então, nesse curso tem todo um checklist de pré-operatório e de pós-operatório. Então existe até um material para você conferir e para você levar ali para o seu dia a dia, para você fazer esse checklist pré-operatório e pós-operatório desses pacientes. De pós-operatório, então, a complexidade se torna muitas das vezes muito grande para você estar aprendendo sozinho ou estar aprendendo ali na correria, aprendendo tudo na prática, muitas das vezes é muito estressante. Então, acredito que não precisa ser dessa forma. É um curso que está num valor bem tranquilo e realmente eu quis deixar um valor bem mais acessível, tá menos ali de R$200 para você ter todas essas informações. Então dá uma olhada aqui no curso, vê se faz sentido para você e se você achar que faz sentido ali para você que vai passar ali no seu internato da cirurgia, para você que está começando a residência de cirurgia, aconselho muito. Isso daqui é um tipo de material que depois que você começa a passar uma boa visita, até os seus preceptores te olham de uma outra forma. Você gera realmente uma bela reputação ali no seu serviço. Então, muito obrigado aí pela atenção. Lógico que durante o curso tem vários e vários pontos para ser melhorado durante as passagens de visita na enfermaria da cirurgia geral. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.